Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, porque nós vamos estar, durante esses dias, se Deus permitir, debruçados nesse texto, e extrair dele as 6 coisas que eu quero ministrar a você nesses dias. Lucas capítulo 5, estamos juntos? Sim ou não? Quem achou, diga sim. Quem não achou, diga dá um tempo. Okay. Quem falou dá um tempo, agora fala assim. Então tá bom. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 5. E aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Eu queria orar com você, mas eu queria que você levantasse um clamor mais forte que você puder, a fim de que a sua mente seja totalmente liberada, para que você aprenda e apreenda em nome do Senhor Jesus. Você pode fazer isso comigo? Erga suas mãos e libere a sua voz em nome de Jesus. Todos orando. Pai, em nome de Jesus. Pai, eu quero louvar o teu nome, porque eu sei que este altar tem, Senhor, o fogo está aceso nele, Senhor. Eu quero louvar o teu nome, porque eu tenho nítida convicção de que tu estás neste ambiente, Senhor, para glorificar o teu nome, Senhor. E a tua palavra, Deus, não volta vazia, sem antes fazer o que te apraz e prosperar naquilo para o qual foi enviada. Senhor, que tu nos fale nesta noite, que esta palavra, Senhor meu Deus, entre no nosso entendimento, que haja aprendizagem, que haja apreensão, Senhor, que hoje toda criancice, Senhor, toda meninice, Senhor, seja sarada, Senhor, e nos levantemos como adultos fortes, ó Deus, viris, homens e mulheres, ó Deus, dispostos, ó Senhor, a estabelecer o teu reino nesta cultura, e o teu nome ser glorificado, Senhor. Faça resplandecer o teu rosto sobre nós. Dá-me no abrir da minha boca a palavra com entendimento, para que eu faça conhecido o mistério do teu evangelho. Senhor, tua palavra que não volta vazia, sem antes fazer o que te apraz e prosperar naquilo para o qual foi enviada, Senhor. Ó Deus, em nome do teu Filho Jesus, nos submetemos, ó Senhor, à soberania da tua voz, em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Bate na palma da mão dos 3 ou 4 mãos e diga para ele: cresça. Fala: cresça, 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 cresça. Queridos, me dê a sua atenção aqui, por favor. Nós estamos diante de uma passagem que ela é muito ensinada como a pesca maravilhosa. Você olha aqui na Bíblia, na maioria, o título dado pelos homens que copiaram a Bíblia foi a pesca maravilhosa. E eu acho que uma boa parte dos que estão aqui conhece esse texto.
E eu acho que eu tenho liberdade de pensar que, assim como esse título é Pesca Maravilhosa, eu também poderia dar a esta passagem o título de Uma Pesca Frustrada. Porque eu sei que essa pesca termina bem, mas essa pesca, antes de terminar bem, ela começou mal. E queridos, eu quero que você entenda por que eu quero falar hoje sobre esse assunto. Me deixe aparentemente sair um pouquinho do assunto maturidade, para dizer para você que não tem ninguém aqui, ou pelo menos a grande maioria, que nunca tenha passado por uma frustração. Quem lembra do nosso código do sim ou do não? Quem aqui já foi frustrado? Todos nós. Eu já fui. Quem já foi algumas vezes? Quem já foi várias vezes? Também, de montão. Eu quero que você entenda que as nossas frustrações, ressentimentos, dores, decepções, que fazem parte do histórico da vida, elas só são vencidas numa mente madura. A nossa imaturidade, a nossa criancice perpetua as nossas feridas emocionais. Alguém está me entendendo? Eu posso ter me frustrado com uma coisa, mas me tornar uma pessoa frustrada é diferente. Nossas frustrações não tratadas, elas nos paralisam. Nossas frustrações não tratadas nos apequenam. Nossas frustrações não tratadas nos põem no mesmo lugar de sempre. Ficamos, me permita a expressão, sempre lambendo as mesmas feridas. E pessoas frustradas tendem a colar com outras pessoas frustradas. Pessoas feridas tendem a colar com outras pessoas feridas e uma fica lambendo a ferida da outra. Porque todo relacionamento é baseado numa identificação. Eu me relaciono com quem eu me identifico. E as nossas criancices nos fazem andar com criança. Criança não anda com adulto. Criança anda com criança. Criança não conversa com adulto. Criança conversa com criança. E elas se desentendem. Não é verdade? E vão vivendo a vida delas. Porque nossas criancices, eu queria que você relembrasse um pouco do que eu falei na semana retrasada. Que envolve uma série de coisas. Eu saquei 3 coisas junto com vocês na semana retrasada. Dessa baixa imunidade, qualquer coisa pega. Tem que tomar as vacinas no tempo certo, senão qualquer doença pega. Tem uma instabilidade emocional, uma hora está rindo, outra hora está chorando, uma hora está bem, outra hora está mal. Tem uma irresponsabilidade natural, porque criança precisa que alguém tome conta dela, mas ela mesma não toma conta de ninguém. E essas questões da nossa alma vão ficando. E eu queria, antes da gente mergulhar aqui no texto, para falar sobre essa pesca frustrada e como a gente faz para tratar disso, eu queria chamar a sua atenção para uma coisa que também falei na semana retrasada. Deus, diz a Bíblia, Ele habita na eternidade. Repita isso. Não, fala com força. E o que foi que Deus fez? Deus tirou um pedaço da eternidade, partiu em 3, não foi o que eu falei semana retrasada, e chamou de tempo. E esse tempo, me tolerem ouvir isso de novo, ele é subdividido em passado, presente e futuro. Repita. Isso. Assim como a nossa vida, ela vem da infância, da juventude e da fase adulta. Eu só estou recuperando algumas coisas para sedimentar o teu entendimento e também trazer para o contexto aqueles que não estavam lá. E nós falamos sobre essa realidade. Mas o que isso tudo, pastor Marco, tem a ver com frustração? O que isso tudo tem a ver com imaturidade? Já já você vai ter a sua cabeça arrumada. Mas me entenda nesse processo. De que Deus, Ele habita na eternidade. E administra, e deu um tempo para que a gente administre. E dentro desse tempo, Deus também quer ser Senhor. Porque nós, queridos, preste bem atenção nisso, nós, teologicamente falando, queridos, e aliás, a igreja está deixando a doutrina para falar muito em teologia. E teologia, querido, eu amo teologia,
Mas teologia é o estudo do homem acerca de Deus. Mas doutrina está na Bíblia e é a instrução de Deus para o homem. E a gente, infelizmente, está deixando a doutrina para viver teologia. E nessas muitas teologias, a gente descobriu que no grego, tempo tem duas palavras, que é kairos e cronos. E teologicamente a gente entende que kairos é o tempo de Deus e cronos é o tempo fala forte, do homem. Da onde vem a palavra cronologia, cronômetro? Cronos, tempo do homem. Kairos, tempo de Deus. Isso é teologia. Só que muita gente erradamente pensa que Kairos é o tempo de Deus. Cronos é o tempo do homem, então Cronos é meu, eu faço com ele o que eu quiser. E eu estou aqui para dizer para você que não. Que Deus é o Senhor do Kairos e Deus é o Senhor do teu Cronos, porque nem o teu tempo é teu. Aliás, a história da nossa vida está no tempo. E a história da nossa vida é distorcida porque nós resolvemos administrar o nosso tempo. Mas a hora que Deus se faz Senhor do nosso tempo, Ele toma conta do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Pastor, me dá uma base bíblica, te dou agora. Atos capítulo 1. Jesus faz um discurso dizendo que voltaria para restaurar todas as coisas. Aí os discípulos entram numa furada e falam assim: quando é que o Senhor vai restaurar? Jesus responde, e os céus respondem para ele: a vocês não competem saber os tempos e as estações que o Pai reservou para ele. E o original é o Cronos e o Kairos. É do Pai. Estamos juntos? Estamos juntos? Esse tempo, as circunstâncias podem nos frustrar. O tempo que a gente está lendo aqui, esse Kairos que a gente está lendo aqui, esse Cronos que a gente está lendo aqui, da pescaria, foi que eles fizeram alguma coisa sem a presença de Jesus. E você falou para mim agora que você já se frustrou. Agora eu queria te perguntar uma coisa: onde está a frustração? Está no passado? Está no presente? Ou está no futuro? 1, 2, 3 e já. É? Só? Está nos 3? Dá para você resolver que eu tenho que terminar a pregação? Onde está? Está no presente? Está nos 3? Está nos 2? Qual dos 2? Passado, presente, no futuro não. Oi? A outra já está profetizando, não vai estar mais. crente é bom por causa disso, aí resolve logo na profecia. Gente, diga assim comigo: toda frustração está tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro. Vou te provar agora. Existem frases que caracterizam onde a frustração está. Qual é a frase que caracteriza a frustração do passado? Meu Deus, como é que pôde acontecer isso? Não acredito que aconteceu isso no passado. Alguém já ouviu essa frase assim, ó? Eu não acredito que isso está acontecendo. A frustração do presente. Quem já ouviu a frase? Vai dar ruim. Onde está a frustração? Está no futuro. Então não tem jeito. Tem gente aqui hoje, creio eu, que está vivendo essas 3 realidades. Ah, meu Deus, como é que aconteceu? Por isso que está assim. E do jeito que está, não vai ficar bom. Não é assim? O negócio está feio. No passado, no presente e no futuro. Nós vivemos assim. Esses discípulos estavam vivendo essa tríplice realidade.
Esses discípulos estavam vivendo assim, porque no passado não pegaram nada. Chegaram na praia e todo mundo viu, porque, querido, frustrado tem cara. Toda pessoa frustrada, tu olha para ela e fala assim, meu Deus, deu ruim. E eles ainda teriam que chegar em casa para poder explicar o que havia acontecido. Agora deixa eu te dar uma boa notícia. O que eu falei lá eu repito, porque eu estava fazendo uma ponte para hoje. Tudo que Deus faz, Deus se antecipa com a sua própria palavra. Pode dar um amém no nome de Jesus? Para cada frustração ou circunstância da vida, Deus tem uma palavra. Para toda circunstância do passado, Deus tem uma palavra corretiva. Para toda circunstância do presente, Deus tem uma palavra de ajuste. Para toda circunstância do futuro, Deus tem uma palavra de prevenção. Todas as vezes que uma palavra ela é pregada, ou ela corrige, ou ela ajusta, ou ela previne. Eu não sei qual é a circunstância que você está vivendo, mas eu quero que você se torne maduro suficiente para entender que este ambiente está repleto de palavra corretiva, palavra de ajuste, palavra de prevenção. Se alguém está vivo neste ambiente, diga alguma coisa na presença do Senhor, porque Deus quer nos corrigir, nos ajustar e nos prevenir de muita coisa. Você sabe muito bem que tem coisas que você errou na vida e não foi por causa de aviso. Oh, meu Deus, foi embora. Foi ou não foi? Você sabe muito bem que tinha coisa que Deus falou, Deus orientou, Deus exortou. Muitas vezes, eu vou dizer uma coisa para você, queridos. A maioria das palavras proféticas do Velho Testamento, elas não são palavras de ajuste, nem de prevenção. São de correção. Relembrando o que Deus já havia falado antes de acontecer o erro. Antes de acontecer o erro, Deus já havia falado. Deus já havia orientado. É importante que a gente entenda todas essas questões. Por isso que eu sempre bato nessa tecla. Nós só temos 2 problemas na vida. Alguém lembra? Não, por aí, está perto. Está na... Estás perto do reino. Diga comigo assim, eu só tenho 2 problemas na vida. Isso parece loucura, mas eu creio na palavra profética. E todo profeta é meio maluco. E eu estou ouvindo agora que eu só tenho 2 problemas na vida. E eu também sou maluco. E eu acredito nisso. Que eu prefiro ter 2 do que um montão. Diga, eu só tenho 2 problemas na vida. Você pode falar do teu problema financeiro, emocional, conjugal. Você e eu só temos 2 problemas na vida. Quais são eles, pastor Marco? Facinho. É fazer o que Deus não mandou e não fazer o que Deus mandou. Me prova ao contrário que eu mudo de opinião. Nós só temos 2 problemas. Fazer o que Deus não mandou e não fazer o que Deus mandou. Quem já entrou em canoa furada? Não, levanta a mão para ninguém saber não, gente. Se foi. Já? Foi Deus que mandou? Porque Deus nunca manda ninguém para a canoa furada. Quantas vezes você já perdeu a oportunidade porque você não fez o que Deus mandou? O povo de Israel estava chorando no capítulo 2 do livro de Juízes, de Deus levanta um profeta e diz, assim diz o Senhor, eu vos disse para que vocês não fizessem isso e vocês fizeram. Saindo um pouquinho de Lucas 5, que fala de pesca, para pensar um pouco em João 21, que também fala de pesca. A Bíblia fala claramente que Pedro, de repente, dá na telha e fala, vou pescar. E os outros disseram, também vamos contigo. O que aconteceu? Não apanharam nada.
Porque tem gente que além de entrar em furada ainda leva a gente. E eles foram. E quem foi que mandou eles irem? Isso João 21. Agora aqui em Lucas 5 eles chegam com essas frustrações e você está entendendo exatamente essa realidade. Deus tem sempre uma palavra corretiva para ajustar as nossas mazelas do passado. Deus tem sempre uma palavra de ajuste, querido, para nos fazer ajustados no presente. Deus sempre tem uma palavra de prevenção, para que a gente saiba o caminho que a gente deve andar. Por isso que o Salmo 32, versículo 8 está no futuro: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, e debaixo das minhas vistas te darei conselho. E eu quero que você entenda que Deus quer nos fazer lidar com essas realidades. Hoje eu quero sacar de dentro desse texto apenas duas coisas, para que a gente aprenda a vencer e lidar com essas frustrações. Por favor, tente me entender. Isso não é joguinho de palavra, mas tente me entender, queridos. Nada se resolve sem oração, mas nem tudo se resolve só com oração. Repita comigo todos, vamos lá. Nada se faz sem oração, mas nem tudo se resolve só com oração. Podem repetir? Isso. Aí eu só estou orando. Quem é que diz que é só para você orar? Tem coisas que você tem que fazer. Agora, pastor Luciano, agora sim a gente vai entrar nesse veio. Em todas as circunstâncias da vida eu tenho que saber duas grandes realidades: o que eu estou fazendo que eu tenho que parar de fazer, ou o que eu não estou fazendo que eu tenho que passar a fazer. Em toda crise, por favor, ore, mas peça a Deus que te dê esse entendimento. Deus, o que é que eu estou fazendo que eu tenho que parar? O que é que eu não estou fazendo que eu tenho que passar a fazer? Ore sempre por isso. Saia dessa imaturidade de achar que você vai orar e Deus vai mandar a tua bênção e acabou a história. Pare com essa imaturidade de achar, não, eu orei. Lógico, querido, mas tente entender que assim como a gente espera pelo céu, o céu espera pela gente. Assim como Deus é um Deus de respostas, Deus também é um Deus de perguntas. E nós temos que começar a amadurecer nesse aspecto. Sabe por quê, queridos? Eu tenho convicção absoluta que nós estamos para entrar num grande mover de avivamento nessa nação. Há alguma coisa muito boa de Deus sendo preparada sobre a igreja brasileira. E Deus não vai derramar avivamento sobre crianças, sobre meninos. Deus vai derramar avivamento numa igreja que chegou à estatura da medida completa de Cristo, que quer fazer com que o nome dele seja glorificado. Porque nós não acreditamos no menino Jesus. Nós acreditamos que só existe um intermediário entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem, diz a palavra. E nós temos que começar a compreender que nossas frustrações acerca de várias coisas, e me deixa agora entrar onde eu quero entrar. Essas frustrações passadas, presentes, futuras, que estão no nosso meio, a pior delas, aquela que eu quero chamar de frustração com relação à igreja. Há muita gente frustrada com a igreja. E sabe o que é frustração? Frustração é a destruição de uma expectativa. Frustração é a destruição de uma expectativa. Eu crio uma expectativa. Eu faço o meu desenho, quando a coisa não sai como eu esperei, eu me frustro. Porque eu apostei, eu investi, eu acreditei, queridos. Por isso que você não serve a um Deus frustrado. Porque Deus sabe em quem crer. Oh, Jesus. Alguém está me entendendo, gente? Quando Jó tem essa sacada, ele fala: bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Quem aqui já pisou na bola? Os que não falaram nada, depois me ensina como é que é. Quem aqui já errou com Deus?
Quem aqui já pisou na bola e falou, não vou fazer mais e fez de novo? Eu queria te dar uma notícia boa, Deus não é frustrado com você. Você não frustra Deus, porque o que você faz não altera a essência dele. Sabe por que você é frustrado? Porque as circunstâncias alteram a tua essência, mas a essência de Deus é imutável, e Deus quer derramar essa essência dentro da gente, porque Deus não tem filhos frustrados, porque Ele não é frustrado. Por favor, diga alguma coisa, se isso é uma verdade para a sua vida. A circunstância que frustrou você, mudou você. Queridos, eu descobri uma coisa essa semana não, esses meses atrás, que eu fiquei muito feliz. Eu não sei se é heresia não, mas se é heresia é boa. Que me fez bem. Ele não sabe nem como é que vai traduzir isso, meu Deus. Essa parte deixa para lá. Preste atenção numa coisa. Eu tinha dificuldade de entender quando Jesus falava assim, olha, quer ver? Abençoa quem te amaldiçoa. Sabe qual era pior para mim? Fala bem de quem fala mal de você. Fala, aí não. Abençoar até dá, mas falar bem do fofoqueiro, do maledicente. Eu tinha dificuldade. Falei, não, Deus, como é que é esse negócio, Jesus? Alguém tocar num nome, eu vou falar bem dele. Falei, não vai dar não. Até que um dia eu entendi. Sabe como é que eu entendi isso? Não é teologia, tá, gente? Isso é um entendimento meu. Que é uma das melhores maneiras de eu não me tornar igual a quem me faz mal. Porque o dia que você falar mal de mim ou falar mal de você, você me tornou igual a você. E eu não estou afim de ser igual a você. Eu gostei dessa heresia. Não é boa? Porque eu quero, queridos, entender o seguinte, não posso me deixar mudar por aquilo que você faz comigo. Eu me frustro com você até o ponto em que eu coloquei e apoiei em você minha credibilidade, não em Deus. Gente, eu sou pastor. Não sei se você sabe, mas tem ovelha que dá vontade de abençoar. Eu vi um vídeo, queridos, aquilo não foi montagem, de uma ovelha dando uma cabeçada num pastor. Não sei se alguém viu isso. Uma que ela era ninja, ela vem correndo, ela pula na parede, ovelha, ela vem correndo, pula na parede, tum, tum, pá, então ela estava endemoniada, e derrubou o pastor. Falei, gente, ovelha faz esse negócio, e faz, querido, porque tem ovelha que fica louca. Estou te falando, isso que eu estou te falando é sério. Existe um hábito, uma terapia para a ovelha. Porque em Israel, nos lugares desérticos, há um tipo de mosca que pousa na testa da ovelha, põe um ovo, o ovo eclode, a larva sai, vai e entra na narina e se inocula no cérebro e a ovelha fica louca. Você conhece umas ovelhas que anda cheirando o que não deve? E daqui a pouco a cabeça está assim. Calvinismo, arminianismo, hipergraça. Fico ou não fico, é certo ou não é certo, vou ou não vou, a cabeça. Só tem um jeito do pastor evitar isso. Ele não sabe quando a mosca. Tem coisa pior do que você espantar a mosca? Sabe o que o pastor faz? Ele unta a cabeça da ovelha com óleo. De tal modo que quando a mosca vem e põe o ovo escorrega. Porque onde tem óleo não tem infecção.
E óleo não é aquele vidrinho que eu pego e põe na tua cabeça. O óleo é a representação da insubstituível presença do Espírito Santo de Deus, que está aqui nesses dias, está aqui nesta hora. Faz uma celebração a Ele, porque tem óleo na cabeça da ovelha que se deixa tratar, queridos, pelo sumo pastor. Em nome de Jesus, entenda essas realidades. Quando a gente começa a despertar-nos para essas questões e entender que essas coisas de igreja nos frustram. Tem gente, querido, que não quer saber de igreja hoje porque está frustrado, vai embora para um lugar, vai para outro, porque, querido, estou dizendo isso, pastor, tem a ver com o Jardim América, tem a ver até com a minha igreja. Você quer coisa mais frustrante do que alguém que você tratou? Colocou óleo na cabeça, mas ficou longe de você, o óleo secou. E não deu nem um tchau. Nem falou assim, fui. Porque agora as pessoas não saem do hall de membro, elas saem do grupo. Tu percebe que está desviando quando sai do grupo. Aí tu liga e fala assim, o que houve? Primeira mentira, nada não, está tudo bem. Não é verdade? Aí você encontra na rua, pô, fulano, você sumiu, eu estou na outra igreja. Mas o Senhor foi uma bênção para a minha vida. Oh, pastor, não esqueça do que o Senhor me ensinou. Mentirosa. Quem não esquece, valoriza, querido. Esquecimento para Deus não é o apagar da memória. Esquecimento para Deus é não valorizar no presente os valores do passado. Isso é esquecimento. A gente precisa pedir ao Senhor que nos desperte para essas questões. Você está frustrado com o quê? Porque se você se frustra com a igreja, é porque você não conhece o dono dela. A gente precisa começar a pedir ao Senhor que essas nossas pescarias, que nos fazem arrastar redes vazias, queridos. Está havendo um grande esvaziamento, não de pessoas, queridos. Se a sua igreja se esvazia, se a minha igreja se esvazia, o maior problema não é o esvaziamento de gente com cadeira vazia. O pior problema é que essa gente que esvaziou a cadeira se esvaziou por dentro. O pior problema é que você pode estar hoje aqui com uma rede vazia, por causa de pescarias onde Jesus não teve, por causa de tentativas onde Jesus nunca mandou você tentar, por causa de projetos que Ele nunca esteve junto contigo. Mas hoje, não por causa da minha palavra, mas dando continuidade ao que Jesus já está fazendo desde o primeiro dia neste lugar, Deus vai te amadurecer de tal maneira, queridos, que você vai aprender o que não fazer, vai aprender o que fazer, mas nós não seremos frustrados, porque igreja continua sendo um projeto do céu, igreja continua sendo um projeto divino. Se tem alguém que concorda comigo, fica à vontade para dizer um amém neste ambiente. Eu disse ainda há pouco que a gente tem que aprender o que fazer, o que não estamos fazendo, ou o que não fazer, porque estamos fazendo. Qual é a linha que eu vou trabalhar com vocês nessas 6 coisas? Eu não vou dizer para você o que fazer para vencer a frustração. Eu vou dizer para você o que não fazer. Estamos juntos? Diga assim, há 6 coisas, das quais 2 aprenderei hoje, que não devo fazer, se quiser matar a frustração. Diga forte, qualquer uma delas, passada, presente ou futura. Porque se for passada, a palavra de... Não, declara, não repita, declara. Porque se for passada, a palavra de correção. Se for presente, é de ajuste. Se for futura, é de prevenção. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Então glorifique o nome dele da melhor maneira que você puder, em nome de Jesus. Diga assim, primeiro não. Diga, primeiro não. Nós vamos falar sobre 6 nãos. Primeiro não. Diga, não troque. Diga de novo, não troque
a instrução pela solução. Primeiro não para você vencer a instrução, a frustração. Não troque. Olha aqui para mim. Não troque. Não inverta as ordens. Não troque a instrução pela solução. Os discípulos chegaram na beira da praia com as redes vazias. Eles precisavam de uma solução. Jesus não deu solução, Jesus deu instrução. Sua solução é urgente, mas a instrução que você precisa é prioridade. Urgente é aquilo que tem que ser feito logo, mas prioridade é aquilo que tem que ser feito primeiro. Você precisa urgentemente da solução de um problema, mas você necessita prioritariamente a aprender a não cair mais em furada. Os discípulos chegaram com a rede vazia. Jesus, ao invés de levantar a mão e falar, meu filho, eu vou orar agora e o peixe vai ser jogado para dentro do barco de vocês, eu vou orar e vou fazer um milagre. Jesus não faz isso, ele fala, esvazia o barco. E escolheu o mais manso dos discípulos. Vem cá, Simão, sai que eu quero o teu. Você está muito dono do teu barco. Você está dirigindo o teu barco muito para onde você quer. Você está navegando em águas que eu nunca naveguei contigo. Sai, fica aqui embaixo que eu vou subir. Vamos inverter a ordem. Você fica embaixo, eu fico em cima. Porque quem aprende a ouvir de baixo para cima, que recebe o que vem de cima para baixo. Quem fica o tempo todo só de igual para igual. Não, desce, irmão. Desce, é você que eu quero. Fica aqui que eu vou ensinar. E a Bíblia fala que ele ficou ensinando, queridos, como é que você chega na igreja precisando de um dinheiro, de uma doença curada, e Jesus te manda ir para a escola bíblica dominical. Às vezes a gente não sabe que primeiro tem que ter instrução. Me tolere, por favor, mais uma vez repito, me tolere se você já ouviu o que eu vou te falar agora. Eu fiquei irado com um líder meu, na minha meninice, passando um sufoco financeiro. Cheguei perto dele e falou, por favor, fulano, ore pela minha vida, porque, rapaz, o negócio está apertado nas minhas finanças. Ele não orou, ele olhou para mim e falou assim, você é dizimista? Aí eu fiquei muito irado. Eu estou falando para o camarada que eu estou precisando de dinheiro, ele está perguntando se eu sou dizimista, porque ele queria me mostrar que a minha infidelidade não permitia com que as minhas finanças fossem curadas. Antes de orar, ele me deu instrução, e eu saí sem a oração, porque eu não quis receber a instrução. Quantos Naamãs estão voltando leprosos? Porque querem que o homem de Deus ore, ao invés de obedecer a instrução que ele deu. Naamã, diz a Bíblia, estava voltando para casa indignado com a sua lepra, porque ele não queria que o homem de Deus o instruísse como instruiu. Vá lá e mergulhe 7 vezes. Vá lá e mergulhe 7 vezes. Porque a ação de Deus, queridos, não é instantânea, ela é processual. Há um processo. E ele mesmo fala, Naamã, estou falando de Naamã, ele mesmo fala, eu estou pensando em como de Deus fosse orar, fosse levantar a mão, colocarei a mão no lugar infectado, me manda mergulhar no rio 7 vezes, não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco mais puros do que esse, e Farfar significa rápido. Ele queria mergulhar no rio rápido, naquilo que fosse instantâneo. Jesus vê os discípulos chegar com rede vazia, desaloja o capitão, toma a liderança do barco e passa a ensinar. Porque Jesus estava nos ensinando que nós não devemos trocar a instrução pela solução. Quem tem solução sem instrução erra de novo. Mas quem tem instrução pode acreditar que quando a solução vier, ele vai saber como agir da outra vez. No nome de Jesus, você não está precisando de uma solução para o teu problema, você está precisando de uma instrução, de uma orientação, de um processo de Deus. Jesus ficou ali ensinando, Jesus ficou ali orientando. Poderia muito bem ter feito um milagre, ter resolvido logo o problema, mas não resolveu. Quantas coisas você tem para resolver e até hoje não foram resolvidas?
E nós precisamos entender, queridos, me tolerem mais uma vez de bater nessa tecla, que o poder do inferno contra a igreja está na ignorância que a gente tem. Mas o poder que a gente tem contra o inferno está no conhecimento. Em nome de Jesus, peça ao Senhor que te dê conhecimento. Porque você acha que essa preguiça de ler Bíblia, você acha que essa falta de tempo de ler Bíblia é uma coisinha normal, circunstancial. Não, é espiritual. A instrução tem que vir, queridos. A instrução tem que vir. A gente precisa pedir ao Senhor que nos ajude e tente entender essa realidade. A palavra, ela antecipa o milagre. Tudo que Deus faz na sua vida, Ele faz pautado naquilo que Ele já disse. Tudo que Deus realiza, Ele já disse antes, porque Deus se move através da sua própria palavra. Por isso que Ele disse, a palavra que eu vos digo é espírito e vida. Aí, deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Há uma importância que a gente consiga compreender, que a nossa mente precisa se abrir para sermos uma mente instruída, para sermos uma mente, olha o texto que eu li semana passada, retrasada para vocês, que nós temos que ter as nossas faculdades exercitadas, as nossas faculdades, a nossa capacidade de raciocinar exercitada. Essa importância que você tem que entender, que muita coisa que a gente erra na vida é porque a gente ignora. Tente entender uma coisa, queridos. Não pense você que quando a Bíblia fala de incrédulo, preste bem atenção em mim. A Bíblia está fazendo uma diferença entre quem é crente e quem não é. Incrédulo para Deus não é aquele que não é convertido. Deixa arder um pouco, depois eu continuo. Porque é muito fácil para você e eu dizermos assim, os incrédulos. Uma das primeiras pessoas, quiçá a primeira pessoa que Jesus chamou de incrédulo foi um apóstolo. O nome dele era Tomé. Porque incrédulo não é quem não se converteu. Incrédulo é quem não se comporta de acordo com a instrução recebida. Oi? Oi? Alô? Vai para o Muro das Lamentações, gente. Faz assim se você concorda, senão fica de pé da Três Pulinhos. Tente entender no nome de Jesus que incredulidade para Deus é não validar o que Ele disse, porque fé não é um simples ato de crer, queridos. Fé é um conjunto de comportamento que comprova que aquilo que eu creio, eu realmente vivo. Então, incredulidade para Deus não é o fato de você não crer nele. Por isso que Ele falou para Tomé, Tomé, ser crente, não incrédulo. Então, temos que começar a compreender que a gente precisa validar essa realidade. Se a gente quer um avivamento, se a gente quer curar essa frustração, se a gente quer parar de ficar olhando circunstancialmente e ser direcionado por Deus, que primeiro tem que vir a instrução. E nós fomos perdendo essas coisas com o passar do tempo. A cada dia, queridos, tente entender isso. A nossa sociedade é uma sociedade muito bem informada, mas é uma sociedade com escassez e com muita pobreza de conhecimento. Ser informado é diferente de ser conhecedor. Então entenda que um professor, ele trabalha com conhecimento, um repórter trabalha com informação, que pode te fazer bem ou te fazer mal. E uma igreja imatura está do púlpito informando, mas uma igreja madura está do púlpito formando através do conhecimento, e isso vai acontecer em nossos dias, em nome de Jesus. Nós precisamos disso, querido. Nós precisamos de muita instrução. De gente que conheça a Bíblia. Porque se a gente conhece a Bíblia, querido, não tem circunstância que dá nó na gente. Se a gente conhece a Bíblia, não tem circunstância que nos abale. Se a gente conhece a Bíblia, essa instrução, querido, está na nossa vida, a gente não vai ficar escandalizado com um artista endemoniado que está vestido de diabo, pisando na cabeça de um outro artista vestido de Jesus, porque o Jesus que está lá na passarela sendo pisado não é o meu nem o seu. O nosso ressuscitou ao terceiro dia e pisou na cabeça da serpente. Quem conhece, vive nesse modelo. Em nome
de Jesus, vamos entender essa realidade. O que você foi instruído? Então entenda uma coisa, que a instrução que prevalecer na tua cabeça vai definir tanto as tuas emoções quanto o teu futuro. Peça ao Senhor instrução. Deixa ele entrar nesse barco, para de dirigir, entrega esse timão na mão dele. Manda, pede a ele, Deus, sobe e eu quero descer, Senhor. Eu quero ouvir de baixo para cima. Eu quero receber a instrução, eu não quero trocar a instrução pela solução. Diga primeiro a instrução, depois a solução. Todo mundo que vai ao médico aqui sabe muito bem que antes dele dar a solução, ele passa um tempo te dando a instrução. Só um muro das lamentações aqui, não tem mais ninguém aqui, meu Deus. Estamos juntos. O médico não fala assim, tem o seu direito, toma. Ele fala, você tem que parar com isso. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer mais aquilo. Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Toma esse remédio, dá toda a instrução. Fala, vai, não peques mais. Não é isso? E é assim que a gente vive. Sabe como é que Davi, não se sabe quem escreveu o Salmo 119. A gente costuma falar Davi, né? Talvez seja. Mas sabe como que o escritor do Salmo 119 chama essa palavra? Ele usa 7 termos, e um desses 7 termos é as tuas prescrições. Em nome de Jesus, vamos de uma vez por todas entender que a Bíblia não é um livro feito para nos abençoar. Que a Bíblia é um livro feito para nos ensinar, nos instruir a obedecer, e quem obedece é abençoado. Josué capítulo 1, versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas medita nele dia e noite, para que você aprenda como você deve proceder. Então você será bem-sucedido, e tudo quanto você fizer prosperará. Faz um barulho de celebração neste ambiente, se isso é uma verdade para você. Primeiro, não troque a instrução pela solução. Primeiro, não. Fala com força. Primeiro, não. Primeiro, não. Só os homens. Mulheres. Só os maduros. Responda, alegre meu coração, faz ter um infarto aqui de cima. Por quê? Vou morrer agora. Por quê? Me enrolou não. Por quê? Porque instrução é prioridade. Solução é urgência. Urgência tem que ser feito logo. Prioridade tem que vir em primeiro lugar. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. Não estou muito bom hoje não, hein? Então repita o tópico para mim. Qual o primeiro não? Por quê? Porque solução é o quê? Urgência. Instrução é o quê? Urgência é o quê? O que deve ser feito logo. O nome já diz primeiro. Prioridade. Tem que ser feito em primeiro lugar. Pegaram? Pegaram ou não, gente? Gente, não fica estátua não, que eu não sei, gente. Fica... Pegaram? Sim? Então vamos lá. Teste. Primeiro não. Por quê? Urgência. Solução. Instrução. O que é urgência? Não, rápido, não enrola não. Tem que ser feito logo. Prioridade. 5. Nota 5. Não deu para passar. Eu ia dar um 10 aqui, mas eu pensei que fosse na ponta da língua.
Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem mesmo? Vamos lá. Deixa eu passar para o segundo e último tópico. Se o primeiro eu disse, não troque instrução pela solução. Por quê? Porque Jesus entrou no barco e começou a ensinar. Mas no versículo 4 de Lucas 5, ele diz a Bíblia, e tendo acabado de ensinar, disse aos discípulos, lançai as vossas redes ao mar alto. Esquece a rede lançada. Presta atenção no que veio antes. Tendo ele acabado de ensinar. Qual é o segundo tópico, pastor? Diga segundo não. Não saia da sala enquanto a aula não acabar. Sacode uns 3 ou 4 e fala, não saia da sala enquanto a aula não acabar. Fala para o teu irmão, fala para ele, não saia da sala enquanto a aula não acabar. Segura a coluna aí que eu já estou acabando. Não saia da sala. Tem algum professor aqui, ou professora? Por que faz assim? Faz assim, gente. Professor, quem é professor aqui? Hoje, levanta a mão assim para mim, dá um chão aqui. Faz assim, colega, faz assim, colega. Vocês são professoras. Não sei se alguém lá atrás fez algum gesto. Pronto, ela tem professor, isso. Pois é isso, levanta a mão, tem orgulho. A gente ganha pouco, mas a gente é feliz, meu Deus. Se imagina uma coisa. Nos faz mal estarmos numa sala de aula e no meio do assunto você faz assim no quadro, quando você olha o aluno fazendo isso. Sai antes da aula acabar. Alguns deles saem e não voltam, ou então chegam no final e faz a pergunta mais trágica que um professor pode ouvir. Ele passou alguma coisa importante? Então eu estou falando besteira o tempo todo. Interrompe a aula para perguntar, como é que é a sua prova? Eu falo, feita no papel. O nível da tua inteligência é medido por um professor, quando ele te pergunta, sua prova é difícil? Não saia da sala enquanto a aula não tiver terminado. Jesus só deu a ordem para que o milagre acontecesse depois que ele acabou de ensinar. Eu não acabei. Você tem que conhecer o professor para perceber quando a aula dele está terminando pelo que ele está falando e não pelo tempo que você está olhando no relógio. Oi, gostei dessa. Toda aula eu colocava uma frase no quadro. E todo mundo sabia que eu explicava a frase no final. E eu dava aula, daqui a pouco eu falava uma coisa que estava na frase. E eu escutava assim, ele vai acabar. Eles não olhavam porque ia dar 10 horas. Mas pelo comportamento que quem estava ensinando tinha. Você sai da sala da aula de Jesus, porque você olha para o teu Cronos achando que o teu Cronos é teu. Você olha para o teu relógio achando que o tempo é teu e que ele tem que se adequar ao teu tempo. A aula não tinha acabado. Não dava para Pedro ir pescar, não dava para André ir pescar, não dava para Tiago ir pescar, não dava, porque a aula não tinha terminado. Queridos, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, versículo 29, que o paciente é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Tente entender essa realidade. Tem coisa que Deus ainda está falando e a gente quer sair no meio da aula. Aprenda a sentar-se e ter prazer em ouvir Jesus. Até ele dizer o seguinte, acabou a aula. Vai lá, meu filho, agora vai e faz. Vai lá e agora pratique.
Vai lá e faça o que eu estou mandando você fazer, queridos. Existe uma estratégia de liderança na pedagogia de Jesus. E essa estratégia é: eu faço, você observa. Segundo, fazemos juntos. Terceiro, você faz e eu observo. Quarta, você faz. Na primeira etapa da aula dele, ele está falando: eu estou fazendo, fica observando. Agora vem cá, faz junto comigo. Agora faz aí que eu estou vendo. Beleza, meu filho, passou, pode fazer que eu estou indo. Vou trabalhar com outras crianças, que você agora cresceu. E às vezes a gente não está nem na primeira etapa. Ele está falando a gente, queridos, deixa eu te dizer uma coisa como professor. Tente entender que você não tem apenas um histórico que está na secretaria. Você tem um histórico que está dentro da sala de aula. O teu comportamento dentro de sala de aula, eu estou me referindo ao ambiente que Jesus está te ensinando, a tua igreja, o retiro, os cultos na igreja, são as salas de aula de Jesus. E você tem um histórico e o mestre conhece o teu comportamento. Muitas vezes eu dei um ponto até para um aluno que estava muito mal. Ele se deu mal e ele precisava de um ponto. Eu dou um ponto para quem tem um histórico que eu assino embaixo, mas não dou 0,25 para quem não queria nada com as minhas aulas. E na hora do sufoco, queria pedir 0 a ver. O senhor vai me deixar por 0 a ver? Vou. Você quer ver pior? Professor, que nota é essa que o senhor me deu? Não, foi você quem fez a prova. Vou te dizer como é que eu sei quando o aluno se dá mal. Nunca. Quem está estudando aqui? Quem está estudando? Nunca faz. Se já fez, vai fazer Chegou assim com a prova. Primeiro, o sintoma de quem se deu mal. Se já fez, por que está me olhando? Eu fiz o que eu sabia. Falei, se deu mal. Porque você na prova de Deus, você não faz o que você sabe. A resposta não é o que você sabe, a resposta é o que te foi ensinado. Porque o que você sabe pode ter sido entendido por você de forma errada, mas o que eu te ensinei eu tenho certeza. E eu já vi aluno falar, professoras, já viram assim, mas a senhora fala isso. Eu falei, você entendeu isso. Você entendeu isso, porque suas interpretações seguem a tua lógica. Você quer ver uma prova de múltipla escolha? Se a primeira foi A, a segunda vai ser A? Tá difícil, não tá? Dificilmente, não é possível que essa também seja A. Não, a terceira então não vai ser mesmo. Quem é que disse? Se eu quiser eu coloco tudo na A. Ué? Não pode, tem que ser AD. Por que tem que ser AD? Porque não é a letra, é a resposta. E você está querendo saber qual é? É A, B ou C? É a resposta. Colão. Fica com... É A, B ou C? Não é a resposta certa, não é a A ou a B. Eu não quero que você me diga se é A, B ou C. Eu quero que você me diga qual é a resposta. A gente quer ser coisa rápida, Dimas. No nome de Jesus, queridos, tente entender isso. Sente-se na sala de Deus. Ele não tinha acabado a aula. Tem muita coisa na sua vida que você foi reprovado. Porque não esperou o fim da aula. Eu tenho mais uma, mas deixa eu te falar outra coisa. Muitas vezes o aluno com um histórico bom vinha perto de mim. Falava, professor, está aqui. Aí eu via quem era o aluno. Olhava rápido a prova dele. Falei, chega aqui, fulano. Tem certeza dessa resposta? Mas eu conhecia. O aluno olhava e falava, eu falava, qual é? É a D. Tem certeza? Tenho. Mas também não dava a resposta. Quer consertar? Quero. Deixa. Tinha uns que vinham. Eu falei, beleza. Se deu mal. Gostava.
Mandei fazer um trabalho, queridos. Plagiaram o trabalho. Quase a turma inteira. Coloquei a lei de crime contra plágio. Falei, gente, sabia que plágio é crime? Falei, estou com vocês até o fim. Para a gente processar os caras que plagiaram o trabalho de vocês. Encontrei o trabalho de vocês na internet. Vamos junto. Vamos processar esse negócio. Produção acadêmica de vocês, os pessoal aí que não quer nada com a vida, é crime. Quem vem comigo? Falei, vocês não têm resposta não, né? Eu pego vocês na prova. Porque cada um passa pela prova de acordo com o histórico. Então a finalidade não é reprovar, porque eu não tenho o direito legal de dar a você o que você não sabe. Não tem prova que seja para me matar. Não tem. Tem coisas que eu mesmo me enveredei por ela. Desrespeitei o conteúdo. Não consegui entender que na minha vida tem um histórico. Não importa se eu não tirei uma nota muito boa, mas eu estou correndo atrás, eu estou estudando. Eu quero me aproximar do mestre. Eu não quero ficar lá sentadinho no meu cantinho lá atrás. Eu quero me aproximar, eu quero ouvir, eu quero anotar, eu quero copiar. É assim com Deus, queridos. É assim com o Senhor. Eu quero que você entenda, queridos, que o reino de Deus é uma grande sala de aula. E nós estamos construindo um histórico que os céus estão vendo, o inferno também. E cada um daqui que está nesse ambiente pode não tirar uma nota máxima, mas está como o apóstolo Paulo. Não que eu já haja alcançado a perfeição, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Tem alguém aqui comigo? Então diga alguma coisa, porque Deus quer qualificar esse nosso histórico para a glória do nome dEle. Mas me deixe te dizer uma última coisa, queridos. Em qualquer escola existem duas classes de pessoas. Os estudantes e os estudiosos. Estudante é aquele que por consequência tem uma matrícula, tem uma carteirinha de membro. Mas o estudioso é aquele que não está estudando para fazer prova. Está estudando para a vida. Qualquer aluno que não presta, ele quer saber se aquela matéria vai cair na prova. Mas o estudioso fala, rapaz, eu vou levar isso aqui para a minha vida inteira. Eu não estou aqui dando uma de bom professor. Eu estou aqui querendo copiar aquele que me ensina, assim como ensina você. Que não quer que a gente apenas leia a palavra para passar na prova ou ore porque o negócio está estreito. Porque muito mais do que nos corrigir e de nos ajustar, Deus quer nos dar palavra de prevenção. Já dizia a vovó, é melhor prevenir do que remediar. É muito bom quando você passa por alguma coisa e aquilo que você passou não te atinge por causa do alicerce que você tem. Todo mundo aqui sabe tão bem quanto eu que Babilônia não foi um problema para Daniel, mas Daniel foi problema para a Babilônia. Porque ele entrou em Babilônia com os ensinos de Jerusalém, e quem tem princípio de Jerusalém não se deixa influenciar por Babilônia. É essa a realidade, que alguém já disse de uma maneira muito prática, essa frase não é minha, e eu gosto de repeti-la, que o carnaval não desvia ninguém, apenas expõe quem já estava desviado. Quem já tinha alguma coisa predisposta lá dentro, então em nome de Jesus, Jesus estava naquele ambiente ali ensinando, e a Bíblia fala no versículo 4, tendo acabado de ensinar, disse aos discípulos, lançai as vossas redes no mar alto. Esses dois nãos, eu quero que você vá com ele para o seu quarto. Não troque a instrução pela solução. Não que você não precise de solução, mas a instrução sempre vem primeiro. É prioridade. Não saia da sala de aula enquanto ela não tiver terminado. Não saia, peça ao Senhor, Deus me ajude. O Senhor está falando ainda. Eu preciso que o Senhor termine de falar. Eu preciso que o Senhor acabe de fazer o que o Senhor está fazendo na minha vida.
interrompa a aula dele. Não olhe para o relógio quando ele estiver falando. Tente entender que as circunstâncias mais adversas que você pode estar passando são instruções do Senhor para a sua vida. Espere o término da aula, queridos. Espere o término da aula. Sabe por quê? Quando a aula terminar, vai começar uma etapa nova. Porque todos aqueles que percorreram a etapa da aula certa estão preparados para as outras aulas que virão. E Deus não quer que você fique numa infantilidade primária. Deus não quer que você fique numa juventude de ensino médio. Deus quer que você tenha uma vida adulta de faculdades exercitadas nele. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Só pode passar pelo terceiro grau quem passou pelo primeiro. Então, no nome de Jesus, fique de pé, por favor. Eu quero encerrar essa reunião. Pastor, por favor. Eu não sei em qual desses nãos você está inserido e precisa dizê-lo. Talvez os dois. Mas se isso é uma realidade para a sua vida, se você está precisando dizer um desses nãos, se você está precisando de um desses nãos, ou esse não, esses dois nãos, sai do seu lugar e vem orar aqui comigo na frente, por favor. O mais rápido que você puder. Enquanto o pastor Tony, pastor Luciano estão vindo para cá em nome de Jesus. Vem para cá o mais rápido. O pastor já foi à frente, não tem problema não. Vem aqui. Vamos orar aqui na frente. Na presença do Senhor, venha orar. Se você entendeu que precisa dizer esse não, de não sair antes que a aula acabe, de não ficar procurando solução sem instrução. Deixa eu te dizer uma coisa antes da gente orar aqui. Olha aqui para mim um instantinho. Você já viu alguém resolver um problema? E você fica assim, rapaz, como é que você fez isso? Alguém já viu isso? E a pessoa não te fala, não é possível. Como é que tu conseguiu fazer isso? Percebeu que o problema já estava resolvido, mas a tua alma estava querendo a instrução? Se o problema já estava resolvido, para que tu queria saber como foi? Porque a nossa alma necessita de instrução. E é um processo de Deus na sua vida. Você é do tamanho do processo dele. Deus não vai te esmagar dentro da sala de aula. Eu quero te garantir uma coisa. Não há projeto em nenhum professor de reprovar aluno algum. O professor não reprova aluno. A reprovação vem porque ele fez o que não deveria fazer. Por mais bem intencionado que ele esteja, poxa, mas eu tinha certeza que essa era a resposta. Era a sua certeza, não era a certeza dele. Mas ele não está a fim de reprovar ninguém. Porque a palavra, ela é corretiva, a palavra, ela é de ajuste, a palavra, ela é preventiva. Então erga suas mãos aos céus. Começa a ministrar o coração do Pai nesse instante. Começa a orar nessa maneira aqui, da melhor maneira que você puder. A gente já cantou, a gente já pulou, a gente já adorou, a gente já celebrou. Mas o Senhor está dizendo para você nesta noite, filho, eu não quero te reprovar, filho. Eu não sou frustrado com você, você errou sim, mas eu estou aqui para consertar essa sua prova. Eu não quero que tu estejas frustrado com a escola da vida, que tu sejas um frustrado com a igreja, que tu sejas um frustrado com as circunstâncias. Não. Mas não troque a instrução pela solução. Saiba nesta noite, filho, saiba, filha, que essa solução é urgente e eu também tenho urgência nisso. Mas primeiro eu quero entrar no teu barco, diz o Senhor. Primeiro eu quero tirar você da liderança da tua própria vida. Primeiro eu quero dizer, desce do barco e deixa eu entrar nele. Me entrega essa rede vazia, me entrega essa rede que é símbolo da tua frustração. Não, filho, não, filha, não desça desse barco.
Eu quero entrar neste barco e começar a instrução. E assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, a instrução já começou, a aula já começou. Não saia da sala enquanto a aula não tiver terminado, porque a aula só terminará quando a instrução do que você deve fazer vai chegar, vai chegar, vai chegar em nome de Jesus. Hoje, Deus, nós estamos na tua escola. Hoje nós dizemos: não queremos mais viver essas redes vazias. Não, não, não e não. Que hoje, no poder do teu Espírito, Senhor, a tua palavra que não volta vazia mude radicalmente o nosso histórico para louvor e glória do teu próprio nome. Põe sua mão sobre o seu coração. Diga assim no altar, ao som dos instrumentos e da música. Diga comigo: Senhor, eu estou aqui como aluno da tua escola, meramente aluno, não mestre da escola, não capitão do meu barco. Hoje, neste altar, eu entrego ao Senhor o governo do meu barco. Toma ele, Senhor, e começa a tua aula. Eu hoje prefiro a instrução do que a solução. E eu me comprometo neste altar, neste dia, a não sair da sala até que a aula termine. Oh Deus, e assim que terminar, estarei apto para uma nova etapa. Tira-me, Senhor, dessa criancice, dessa infantilidade, dessa imaturidade. Hoje, Senhor, eu lido com as frustrações e as declaro vencidas no passado, no presente e no futuro. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda da melhor maneira que você puder e celebre um tempo novo. Celebre um tempo novo. Celebre um tempo novo. Eu quero fluir em paz. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas